Heraldo, a palavra é sua. Estávamos ansiosos aqui. Microfone. Microfone está desligado. Heraldo, seu microfone ainda continua desligado, a gente não está te ouvindo, não. Boa noite a todos, está me ouvindo? Sim. Foi um pequeno problema aqui na minha conexão. Um segundo só para eu checar, ok. Pronto, tá ok? Todos me ouvem? Sim, Eu acho que é o frio aqui, congelou aqui. Estou muito frio hoje. Hoje estou em São Lourenço. E aqui tá. Hoje está bom. Bom, prezados irmãos, amigos, um prazer enorme em revê-los, estarmos todos juntos. Qualquer alteração aí no sinal, não estiverem me ouvindo bem, falhando, acenem para mim aí, por favor. Tá ok? Então vamos lá. Nós ficamos responsáveis pela questão da ubiquidade dos espíritos e sobre perispírito. Eu optei em falarmos um pouco só sobre a ubiquidade essa noite, porque o perispírito demanda a gente ter um estudo mais dedicado a ele, porque eu penso, pelo menos assim, a priori, que ele gera muitas perguntas, né? E é importante que a gente possa fazer um estudo sobre perispírito, dirimindo as dúvidas, né? Embora a gente já tenha estudado com bastante profundidade no grupo de segunda-feira, eu entendo que no grupo de quinta também temos o perfil de muitos companheiros que estão aí, né, ligados ao grupo, mas que são recém-chegados à doutrina espírita. Portanto, aquele conceito básico elementar de que é espírito, corpo físico e perispírito, quando se trata especificamente de trazer, né, dar um close na questão, no perispírito, esse componente aí, isso requer aí que a gente possa estudar um pouquinho mais, né? Ou pelo menos introduzir um pouquinho mais sobre fluidos, sobre essas camadas, vamos dizer assim, né? Do próprio perispírito, do que há entre o corpo e o espírito. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Perfeito? eu estou ouvindo. Perfeito. Então vamos lá. Então, uma situação, quando a gente fala de ubiquidade, o estudo passado relacionado ao Livro dos Espíritos falava exatamente dos mundos, né? Do mundo normal, primitivo, né? Da questão 83, sobre a finitude ou não dos espíritos, né? E que vinha até a questão aí que nos coube, que passa a ser a questão da ubiquidade, que começa lá na 88 e a subsequente. Eu queria só relembrar um pouquinho para dizer para todos nós da importância do mundo onde vivem os espíritos, né? É claro que aqui, quando a gente fala em espírito, vamos definir termo aqui. A gente está usando a terminologia kardecista, ou seja, espíritos são os espíritos desencarnados, né? Então,
a gente precisa entender um pouquinho essa condição, né? E que, para muitos de nós espíritas, e aí para aqueles que são muito recém-chegados à doutrina espírita, pode parecer que o mundo espírita ou o mundo espiritual, para onde todos nós retornamos, né, após o fenômeno físico aí da morte, e de onde saímos para também em busca das grandes oportunidades no processo de reencarnação, não é um estado inseparado, né? Como muita gente imagina, está lá no mundo espiritual, lá no mundo espiritual. Então, aqui no mundo espiritual, porque tanto o mundo material quanto o mundo espiritual se interpenetram, né? A gente vai ver, porque o mundo espiritual possui uma série de locais, né, de gradações, né? Uma obra básica é que a grande maioria também que inicia na doutrina espírita lê, que é o Nosso Lar, né? Foi um livro psicografado em 1930 pelo Chico. E olha que o Chico, coitado, ele passou um perrengue danado quando psicografou esse livro, porque ele foi chamado de maluco, né? Então, pelos nível de informações, porque, na verdade, o que relatava? Relatava um estado chamado umbral, aonde o André fica por 8 anos, né, em função exatamente das suas ações na vida física, e ele retorna nas condições vibracionais, vibratórias, e aí atraído àquele lugar, e ao mesmo tempo ele experimenta, 8 anos depois, um local de uma estação, né, um ponto de repouso, que é a colônia Nosso Lar, que existe tantas outras, né? E que, na verdade, a vida espírita que a gente pode ver lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala nos mundos transitórios, né, ele vai abordar, e eu recomendo que a gente leia o item relativo aí à vida espírita, né? Então, lá ele vai falar exatamente sobre Nosso Lar, né, e outros, né, congêneres, não especificamente, mas ele vai falar, porque ele fala, vamos lá na questão 234, 234, fácil de guardar, aos mundos que vão servir de estações ou pontos de repouso, né, aos espíritos errantes, né? O Kardec até pergunta, e ele vai falar que sim, né? Né, que servem de habitação temporária, né, ou campos onde eles possam descansar, né, de uma de um período muito longo na erraticidade, né, que é um estado sempre muito penoso para os espíritos e tal. E ele fala sobre isso até que a gente lembra, e o próprio Chico, veja bem, eu estou dizendo isso porque a gente vai entrar numa questão que os espíritos, sobre a questão de ubiquidade, cor do espírito, etc., a gente vê que a linguagem dos espíritos ela é muito resumida, né? Ela não nos fornece muitos detalhes de informações, né? E aí a gente precisa entender por quê. Eu peguei esse exemplo aí, né, de Nosso Lar e linkei a questão 234 para todo mundo entender, que, olha, lá os espíritos diziam, sim, existem pontos aí, os mais variados, para que os espíritos descansem, né, dos momentos difíceis que vivem na erraticidade, que é a questão 234. Agora, a gente precisa entender, vamos pegar essa informação que foi em 1930, que é uma obra, de certa forma, é uma obra muito relevante, porque ela traz muita informação do mundo espírita, não é verdade? Você vê, André Luiz traz muita informação do mundo espírita, né, da colônia Nosso Lar, né? Então, vejam bem, isso em 1930. Em 1857, né, as informações também a gente precisa entender que
elas, de certa forma, seriam revelações graduais, né? Então, a gente precisa também entender um pouco do Livro dos Espíritos nesse sentido, né? Eles nos dão esse direcionamento e hoje há, sem dúvida alguma, um sem número de várias obras aí que vêm fornecer, que vêm detalhar, né, obviamente, a ideia principal aí, né? Então, essa do próprio André, nesse estágio lá em Nosso Lar, é uma, né? Porque, veja bem, isso em 1857, o advento do Livro dos Espíritos. 1930, não foi 30, a década de 30, o livro é psicografado, você vê, o Chico foi taxado de médium fascinado, né? E ele confessa que isso mexeu um pouco com ele, sabe? Isso, claro, que o incomodava, né? Até que o próprio André Luiz leva o Chico, né, em desprendimento, num ponto assim bem alto, para ele ter uma visão aérea. Olha que coisa bacana, né? Para que ele possa ter uma visão aérea do nosso lar, né? Para que ele pudesse vir de cima, né? E que ele pudesse até constatar essa realidade que ele estava psicografando, né? Então, André até leva para que ele tenha essa visão. A Chico, então, verifica isso e esse mapa de Nosso Lar está desenhado, né? O mapa lá da planta baixa lá do Nosso Lar foi feito pela médium Egorina Cunha, né? Está apresentado lá no livro Cidade no Além. Então, só para a gente entender as informações que a gente tem. E entrando especificamente, então, né, na questão 88, né, a gente vai ver que outra coisa que é fundamental é que os espíritos, nós espíritos encarnados, nós, claro, temos uma dificuldade de entendimento de certas questões, nos faltam palavras para definir, né? A gente se vê frente a frente no Livro dos Espíritos toda hora em relação a isso, né? Por não ter no nosso vocabulário. E a gente também não pode deixar de levar também em consideração em que, mesmo nas mensagens de alguns espíritos ali, já em alto grau de espiritualidade, a gente sabe que também o conhecimento dos espíritos são limitados, né? Eles também possuem um conhecimento limitado, né? Os espíritos puros, digamos assim, que é para a gente usar uma terminologia, porque há dentro dos espíritos puros também uma infinitude de graus de pureza, vamos chamar assim, né? Também é tudo muito relativo ao pleno conhecimento, né? Esse conhecimento pleno da vida, né? Então, aí eu chamo esse exemplo porque, veja, o André Luiz, até ficar os 8 anos no umbral, para ele era o sofrimento atroz, a dúvida, não sabia nem o que estava acontecendo. E 8 anos depois, quer dizer, Clarencio tem aquele encontro com ele e o acompanha até a colônia Nosso Lar. E o que ele descobre lá, né? Um mundo palpitante de vida, né? Pleno, né? Não é verdade? Atividades, né? Que ali estavam espíritos desencarnados que vinham da Terra, né? E que, assim como eles, também passou por estágios de recuperação, de educação espiritual, né? E ele passa por isso, você vê pelos departamentos de Nosso Lar, né? E até nos mostra Nosso Lar esse planejamento de novas encarnações, né? Então, enfim, a gente precisa também entender um pouco isso. Bom, a pergunta 88, o Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada, constante, né? Ele já vem lá da questão 83, né? Parece que foi o Pedro que fez o estudo na questão 83, não é isso, Pedro, se não estou enganado? Isso. Isso. Em que fala a questão 83, né, que fala exatamente se os espíritos têm fim, né?
baseado na seguinte prerrogativa, né? Se tem um começo, vai ter um fim. Lembra disso? Né? Que essa é também uma questão muito palpitante, que cabe a uma discussão filosófica enorme, né? Bom, enfim. E o Kardec vem nessa linha, ó, ele vem puxando, a gente vai entender que ele vem puxando isso. Ó, ele já está batendo aí, então eles têm uma forma determinada, é limitada essa forma, é constante. E aí é que a gente começa a entender a linguagem dos espíritos, né? Ou seja, para vós, não. Ou seja, não tem uma forma determinada, limitada, constante, né? Mas para nós, sim. Ou seja, nós, espíritos desencarnados e com um grau de evolução alto, né, como os espíritos que deram assessoria ali, o espírito de verdade, ele diz, ó, para nós, ele tem uma forma determinada, sim, limitada, constante, né? E a gente vai ver que nessa época não se falava nem corpo mental, ó, não se falava sobre isso, né? O que se falava? Ali estava introduzindo o conceito de perispírito, que entre a ligação entre o corpo físico e o espírito havia o perispírito. Essas são as informações de 1857. Tá claro? Então, olha só os espíritos, mas o espírito já, o quê? Abrindo uma brecha para a gente entender. É com esse olhar também que a gente precisa fazer os nossos estudos em O Livro dos Espíritos. Sabendo que tem sempre algo ali e que os espíritos deixam uma brecha para que a gente possa olhar e a gente está vendo que em pleno século XX, quer dizer, a gente sai de meados do século XIX e hoje vivendo o século XXI, então, na verdade, o que isso tudo passa para nós, né? O que isso tudo passa para nós? Ó, quando ele diz, ó, para vós não, para nós sim, porque sabia que o perispírito é algo que poderia ser decomposto, né? Em que há camadas aí, e algumas que nós ainda nem conhecemos, né? Em que nós nem aventamos a possibilidade. Mas ele começa a dizer, se quiserdes, se vós quiserdes, né, se vocês quiserem, podem interpretar o espírito como o quê? Precisa de uma forma para entender, para enxergar? Então vamos lá, pode ser uma chama, pode ser um clarão, uma centelha etérea, né? Ele fala isso. Por quê? Olha, ele se remete a algo luminoso, né? A gente tem que entender isso, o chama, o fogo, né? Você vê a própria representação bíblica de Deus, é a sarça ardente, né? O fogo como esse elemento purificador, né? Então, isso, os espíritos, isso nós trazemos, né? Dentro da de toda a nossa relação, né? Que esse algo divino, né? Que esse princípio é inteligente, né? Do universo, que é o espírito, ele é uma centelha, se quiseres, pode ser visto como fogo. E o Kardec, veja bem, e ele ainda vai fazendo esse papel digamos assim, de buscar trazer conhecimentos, de retirar conhecimentos, né? Então ele faz lá. E essa chama ou centelha, ela tem cor? Quer dizer, os espíritos apresentam cores diferentes. E aí ele diz assim: tem uma coloração, né? O espírito de verdade responde, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante. Qual, aí ele dá o exemplo do rubi, né? Conforme o espírito é mais ou menos puro. O que ele está acenando aí para nós? De que o perispírito, o quê? Dependendo do seu grau de pureza, tá? Ele é cada vez mais luminescente, né? E as cores variam. Então, ele está dizendo, ó, o que importa para nós aí, ó, ele vai do colorido escuro, opaco, a uma cor brilhante. E aí ele cita o rubi aí como uma das cores, mas a gente sabe das próprias descrições na obra espírita de alguns espíritos, se fala em azul, né? Safirino, brilhante, né? Que são colorações de auras de espíritos de uma luminosidade imensa, né?
A gente vê tudo isso aí, outros veem um clarão, uma luz muito brilhante, né? Então, na verdade, olha só, né? Os espíritos começam a dizer, né? E aí há um comentário do Kardec em que ele fala que os gênios, né, tem uma chamazinha. A gente vai ver também que na pintura sacra, né, a gente vai ver aquela chamazinha, né, sobre a cabeça, né? A gente vai ver a auréola dos santos, né, daqueles que foram santificados aí, né? É muito comum nas pinturas sacras a gente ver aquela chama ali, né? A representação. O próprio Espírito Santo também é representado em algumas pinturas, né? Como essa chama aí. Então, obviamente, é aquilo que trazemos intrinsecamente, né? Essa visão desse brilho, dessa chama, talvez por experiências até via mundo espiritual, em que alguns pintores, por perceberem a luminosidade de determinados espíritos, essa luminosidade perispiritual, que a gente estudou em perispírito e a gente vai saber por que é luminescente, né? Por que o perispírito, de acordo com a evolução do espírito, por que ele é luminescente? Por que ele brilha mais intensamente? Por que brilha o perispírito, né? A gente vai ver um pouquinho que tem a ver com energia, com vibração. O Renato levantou a mão aí, meu amigo Renato aí de longa data. Boa noite, meu irmão. Boa noite para toda a sua família aí. Tem algo a ver quando a pessoa que tem essa capacidade de ter a visão, né, de falar, eu vi espírito, estou vendo alguns espíritos, de vez em quando eu vejo algum espírito, tem alguma coisa a ver quando ele fala assim, eu vi um espírito com uma luminosidade. Às vezes fala assim, eu vi um espírito assim, cor escura, parece uma cor escura, uma sombra. Tem algo a ver, tem alguma coisa, a sintonia com isso? Por favor. A vidência, ela tem uma característica, assim, a vidência espiritual, né? Quem está dizendo, que são os chamados médios videntes, que conseguem ver os espíritos, né? Elas têm características, assim, muito diferenciadas. Por exemplo, você vai ter médios videntes que... Vou citar um exemplo muito simples. Se você perguntar a ele assim, o sapato que o espírito estava usando, era que cor, estava de sapato ou não estava, ele diz que não consegue ver os pés. Percebe? Talvez não consiga ver os pés. Outros conseguem definir apenas uma luminosidade, não vê característica. Outros já conseguem retratar as características com detalhes, né, na evidência. Ocorre nos sonhos. Como é que é? Ocorre nos sonhos, a gente vê a cabeça, não vê o resto do corpo, vê uma parte e não vê os pés. Eu não saberia explicar, porque não sou médium vidente, né? Mas os médios videntes que estão aí saberiam explicar. Nunca o médium vidente, quer dizer, nunca, não vamos usar essa expressão, mas você pode ter dois médios videntes vendo uma mesma cena espiritual com nuances diferentes, com colorações diferentes, né? Tem essa característica. Não é difícil de entender, porque, veja bem, mediunidade, vou voltar lá no beabá da mediunidade, ela é de origem, o quê? Orgânica. Falou em orgânico, não tem dois seres iguais. Está claro isso? Então, as vidências, elas são assim, é muito comum dois médiuns videntes que trabalham numa reunião ou mais, trocam ideias sobre determinadas cenas espirituais que viram, na sua percepção, não é? Então, por exemplo, eu conheço vários médiuns videntes, né? Então, vou citar uma que a grande maioria conhece e que hoje está no mundo dos espíritos, que foi tia Benedita, né? A Celinha está aí também, a Celinha é uma médium vidente e sabe também das questões da tia Benedita, como ela também conseguia ver espíritos com uma característica muito detalhe, né?
detalhe, ligações até daquele espírito com determinados locais, com existências, percebe? Se desdobrava para ela com muita facilidade tudo isso. Então, existe, viu, Renato, a vidência ela traz muita nuances diferentes. O médium requer do médium uma educação mediúnica muito grande, está muito suscetível, principalmente o médium muito iniciante, empolgado, a ser ludibriado, não é? Por cenas montadas que não correspondem a uma realidade, né? Porque perispírito se modifica, né? A sua imagem, há espíritos que conseguem modificar, né? Por força magnética, próprio pensamento, né? Assim como a gente sabe, vamos falar de casos mais extremos, né? Que a gente ouve falar da licantropia, né? Das outras questões assim mais contestadas, mas que do espírito das formas ovoides, né? Que o André fala, em estados o quê? De mutação, de transformações, não vou usar nem mutações, transformações perispirituais ali claro, por uma carga intencional de energética, né? E que fazem sofrer mutações, né? Bom, enfim, então isso realmente acontece. Fala, Renato. Ok, obrigado. Não respondeu, é porque tem pessoas que, às vezes, assim, quando relatam, praticamente definem o estado de um espírito, a situação dele, quando fala assim, uma cor assim, um espírito parecia mais uma sombra, tive uma visão de um espírito, uma luminosidade muito grande. Então, é só para me dar esse esclarecimento, assim, se realmente teria... Há uma dificuldade, às vezes, por parte da grande maioria dos médios, de espíritos assim, digamos, de uma alta gradação espiritual, de enxergarem no mais como uma grande fonte de luz irradiante. Né? Bem radiante mesmo, né? Como se olhasse para uma lâmpada muito forte. Sabe? Entendi. Okay. Esses são os relatos que alguns médios dizem. Então, não conseguem ver bem as características. Depois, por ser, às vezes, espíritos que comparecem muito à reunião, ou porque são dirigentes espirituais, o médium já consegue ver por algumas características, mas não é só isso que define os espíritos. Há espíritos que são portadores de odores, né, de perfumes muito suaves, ou não, dependendo da sua condição, né? Chopin, por exemplo, para Dona Ivone, ela dizia, antecedia a Chopin o seu odor de violeta. Ela sabia que em breve Chopin já está lá, a sua vidência ia percebê-lo no ambiente, né? O perfume já o antecedia, né? Então, era uma característica dele, né? E ela percebia bem as expressões, né? Não que Chopin fosse um espírito de alta envergadura, não era, na verdade. Mas ela conseguia perceber no seu estado entristecido, sempre melancólico e tal. E quem conhece a vida de Chopin, obviamente, sabe, né, que aquele espírito, ainda ele disse, inclusive, isso para Dona Ivone, em que ele se manifestava dessa forma porque ainda estava muito ligado a lembranças da sua última encarnação, enfim. Então, de momentos assim vividos de muita tristeza. Então, é importante ler lá a biografia do Chopin, vai entender o que eu estou dizendo, que ele dizia exatamente para Dona Ivone. Então, era um espírito melancólico, assim. Ela conseguia perceber nas feições, a vidência dela era bem característica, ela conseguia perceber, né? Outros percebem detalhe na roupa, detalhes, por exemplo, que remontam basicamente à época. Consegue até através de pesquisa, vem determinados espíritos, guardam aquela lembrança da roupa que usava, algum detalhe, depois vai em pesquisas e consegue saber exatamente até que época era, né? Porque, olha só, guarda com riqueza de detalhes, isso é muito comum. Brasões, pequenos brasões, detalhes, medalhas na lapela, determinados objetos na sua vestimenta ali perispiritual.
Então, tá vendo? A evidência ela tem uma série de características, né? Ah, é bom, então, ver tudo perfeito? Não sei. Evidência, como todo mundo diz, é bom se fosse ver só os espíritos. Não tem esse tipo de evidência. Tem médium vidente só ver espírito de luz? Não tem. Everaldo. De vez em quando vê umas caras feias que dá susto aí. Valeu, ok, na íntegra. Obrigado, tá? Agora vem uma pergunta que ela é muito interessante, porque eu acredito, a Mar Martins disse que não gosta. Eu acho que ninguém gosta, viu, Mar? Mas essa é muito importante, essa pergunta 88, veja bem, porque ela faz parte demais das nossas reuniões. Quer ver onde a gente pode dar uma linkada? Olha só. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então vamos lá, rapidez do pensamento. Pensou. Tem um detalhe: eu estava presente a uma reunião mediúnica certa feita, e o guia protetor se manifestou nessa reunião, e alguém lhe fez um pedido especial, dizendo a ele: olha, eu tenho aqui uma pessoa, e essa pessoa precisa muito, lá na casa dela, está vivendo um momento agora muito difícil e tal. E se você pudesse, fez pedido ao guia protetor, ele incorporado no médium, e fez um pedido a ele dizendo assim: dá uma passadinha lá para levar um socorro, alguma coisa. E o médium ali estava, ele fez um silêncio assim de segundos, acho que não saberia dizer, 1 ou 2 segundos, e ele logo disse assim: olha, mas não tem ninguém em casa agora. Então, ele no próprio médium, né? Ou seja, ele irradia o pensamento, ele foi lá, né? Mas isso durou, o pedido acabou de ser feito, ele fez, o médium faz aquele silêncio, e logo em seguida o espírito diz assim: mas não tem ninguém em casa? Agora não tem lá ninguém em casa, né? Ele dizia assim, quer dizer, então uma prova estou falando de um médium muito sério, ó. A Celinha conhece, você deve ter conhecido, que foi a nossa querida Voiara. Ela era o médium nessa reunião. Lembra? Mãe de Zenóbio. Médium aí do Fé e Caridade. Ela era o espírito, ela que dava a passividade ao espírito, o guia protetor naquele momento. E o pedido foi feito ao guia protetor, do qual ela estava ali, né? Então, médium conhecido aí. Então, eu relatei, porque a Voiara já desencarnou e muito querida nossa, mas estou relatando porque são fatos assim acontecidos, né? Na verdade. E olha só, está falando exatamente. Agora, olha a letra A, que coisa interessante. O Kardec diz assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha a resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Aí, Heraldo, o que eu falei? Sabe as irradiações? Ó, percebe? Quando a gente diz assim, vamos pensar, né? Ou em Jesus, vamos pensar numa paisagem de natureza. O que está querendo dizer isso quando a Celinha nos recomenda aí alguns exercícios na irradiação? Que nós nos transportemos para lá. Porque se eu penso, o que acontece? A minha alma vai estar lá. Está claro isso? Está aqui, ó, questão 89, letra A. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Agora, ele não disse está em alguma parte equilibrada, boa, ele diz alguma parte. Ou seja, precisamos tomar um cuidado danado aonde vamos com o nosso pensamento. Certo? Porque, veja bem, pensamento é um atributo. Da mesma forma,
em que há questionamentos e que as criaturas dizem assim: adianta eu pensar, quando me pede para pensar nos doentes, será que eu preciso pensar? Os espíritos sabem mais do que eu. Para que eu preciso meditar? Para que eu preciso pensar, às vezes, no endereço, no local das pessoas? Não é? Eu já ouvi algumas pessoas levantarem isso, porque são duas coisas diferentes. Realmente, os espíritos sabem, mas será que sabem tudo? Tem um Google? Ou o espírito que vai ser, digamos assim, movimentado para essa ajuda, ele vai acompanhar um pensamento. Percebe isso? E isso é uma prova de que o espírito não é um espírito evoluído? Não, absolutamente. É um espírito que tem um equilíbrio, está numa equipe de trabalho, é um socorrista, obviamente, que não é um espírito, né, mas que já está equilibrado do ponto de vista espiritual, é um técnico, vamos chamar assim, do ponto de vista das transfusões fluídicas, já tem uma habilidade em tal e está pronto ali para servir através do trabalho. E ele necessita, sim, que alguém direcione para onde deve ir. Percebe? Então, é muito importante o nosso pensamento, porque é o transporte, nós nos transportamos ao pensar. Então, em visitar pessoas, em levar o nosso abraço fraterno, porque isso justifica a prece. Porque muitos de nós, assim, eu vou pedir para alguém que está doente. Eu preciso pedir? Ele tem um guia protetor. Os espíritos sabem das necessidades. Será que eu preciso pedir mesmo? Qual é a função de eu estar pedindo? É para que eu aproveite a oportunidade, para que eu possa me transportar até ele também e que eu possa carregar. Essa alma que está lá, sou eu encarnado, não estou vinculado a um corpo físico. Esse corpo físico meu não possui fluidos vitais, vitalidade. Quando eu dou um passe, eu não transmito fluidos de vitalidade. E os espíritos que assessoram no passe não trazem os fluidos espirituais para que os fluidos que o médium passista doe, que são de natureza o quê? Orgânica, possam ser absorvidos pela natureza orgânica do receptor ali na câmara de passe, e os fluidos espirituais juntos vão o quê? Vitalizar e fortalecer aonde há uma absorção dos fluidos espirituais via perispírito. Não é assim que funciona o passe? Ora, quando eu me transporto, por isso que também a pergunta, eu não sei se já surgiu no Pinga Fogo, eu não me lembro, acho que sim, sobre passe à distância. O Espiritismo fala em passe à distância. Plenamente, aí, ó, faz todo sentido. Questão 89, item A. Faz todo sentido. Eu me transporto, estou lá. Se a alma vai, o meu pensamento vai, a alma vai, estou lá. Agora, estou ligado a um corpo físico que não está lá. Mas há uma ligação, ainda estou ligado a ele. Pode sim, os fluidos são transmitidos. Claro, claro que são transmitidos. Então, passe à distância, existe? Existe. Posso receber, claro, e recebemos toda hora, mas posso também ser um médium passista à distância? Sim. Devo pedir e rezar em favor de criaturas que estão doentes? Posso contribuir com isso mais do que uma oração intercessória? Posso doar de mim? Sim, estando em boas condições, claro. Que numa prece doamos, sim, todas as vezes que fizermos. Está aí, ó, questão 89, letra A. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Certo? Ok? Então, muito boa essa pergunta, porque tem a ver conosco, não é isso? Tem a ver com a nossa prática, né? É importante, porque eu acredito agora, certamente,
que essa informação, esse lembrete, ele vai produzir em nós um comportamento diferenciado na irradiação. Essa certeza de que, né, a hora que a gente passar para a irradiação, em que nós fecharmos os olhos, né, e que a Célia vai dar um input para que a gente possa seguir aí uníssono, isso vai dar essa credibilidade a nós. Pode falar, meu querido Renato. Sou eu hoje, de novo. Sem problema algum, é um prazer. E tudo isso tem todo o envolvimento com a energia cósmica, não? Nós estamos em Deus, digamos assim, André diz, como o peixe está no oceano. Então, lembra, nós estudamos, nós usamos o exemplo da teia, né? Que nós estamos todos interligados, lembra disso? E claro que tem, movimentamos as forças, essas forças são movimentadas em cadeia, espíritos superiores recebem porque elas... É igual, vou mal comparar, né? A gente sempre precisa de algo para... Torre de celular, que se vão rebatendo, né? Os sinais vão sendo rebatidos, não é isso? Não é assim? Eu não sou técnico em telecomunicação, mas, né, pela física, pelo menos, a gente sabe, vai rebatendo os sinais, né? Eles vão passando pelas torres, né, de regiões. Então, é isso. Também vão rebatendo, né, os nossos pedidos, né, as nossas intenções, ou seja, as nossas emanações psíquicas, né, essa nossa trajetória através do pensamento, né? Isso tudo tem a ver, está tudo plenamente interligado por leis. Porque a gente precisa entender o seguinte, mundo espiritual não é algo separado. Eu já falei isso, né? Porque não sou eu que falo, é a doutrina espírita que diz. Às vezes ela está numa nuancezinha aí, né? A gente vai ver que ela está, às vezes, em nuancezinha. A gente viu a questão 234, né? Em que fala lá de mundos, de estações. Olha só, a gente é muito interligado, né? A gente é muito interligado. E que o mundo espiritual ele não é um mundo à parte. Ele é uma dimensão paralela aí, ó. Não é verdade? Por exemplo, você tem dúvida que você aí na sua casa, ou a Celinha na casa dela, vou falar para dois que eu sei que não tem medo de espíritos, senão eu falo para outros aí que tem medo, é complicado. Mas a Celinha e o Renato, certamente, eu não estou vendo, mas eu posso afirmar que tem companhias lá com eles. Né? Como tem aqui. Por quê? Por quê? Porque se interpenetram. Né? Tem aqui uma realidade em outra dimensão. Né? Que não é tão difícil da gente entender isso, não. A própria física, não precisa ir para a física quântica também, não. Entendeu? Não precisa ir. É tão fácil de entender. Né? Outro estado vibracional aqui. Né? E que está aqui presente. Está aqui presente. E que se interpenetra. A gente, quando sai de casa, não precisa sair pela porta para poder... Tá, não. A gente vive um mundo espiritual de alguma forma que nos acompanha e que todo ele, de certa forma, está relacionado aos nossos sentimentos íntimos, né, que geram pensamentos em nós, emanações, que materializam. E carregamos, né, digamos assim, esse vínculo com essa dimensão. Agora, que vínculos são esses? Aí vai depender do grau de intencionalidade, do grau de moralidade, né? Para se vincular. Mas nós estamos permanentemente é um dar e receber, é uma permanente troca fluídica. Né? Se é energia, se nós temos um campo energético, como é que funciona isso? Isso é permanente, né? Então, a gente precisa entender que não é algo assim, ó, o mundo espiritual está lá em cima, que também não tem nem lá em cima, nem lá embaixo no universo, né? Tá claro isso? Não tem lá em cima, lá embaixo, né?
É engraçado, eu vou dizer que o Japão está lá embaixo. Aí o Japão vai dizer, não, quem está lá embaixo é o Brasil, né? Lá no Japão, alguém vai dizer, não tem lá em cima, tem lá embaixo, né? Tá claro isso? Então, veja bem, esse mundo espiritual, ele está aí, ó. E nós transitamos neles. Agora, transitamos de uma forma mais ostensiva quando relaxamos as amarras, das quais estamos cativos no caso do corpo físico. Esse relaxamento, para que essa nossa individualidade, eu, espírito, possa, né, interagir com mais ostensividade nesse mundo espiritual que nos cerca, as amarras ao corpo físico precisam estar mais distensionadas, distendidas. Isso pode ser provocada via ação magnética e uma natural que todo mundo faz. Eu não faço muito, porque durmo pouco, mas que é o sono físico. O sono físico, o que acontece no sono físico? No estado de emancipação, não relaxam. E a gente, então, os sonhos são realidades. Aí dá para... Também não vamos botar tudo no mesmo caldeirão. Tem sonhos que são de influência orgânica, né? Vamos dizer assim, né? Dorme com a barriga cheia. Mas, ó, a gente já estudou sobre isso, sobre a questão do álcool, né? Do uso das drogas, que promovem mesmo esse relaxamento, né? E aí, obviamente, você fica mais próximo de interagir com aquela ambiência espiritual que te levou, que é diferente daquele que bem intencionado. Por exemplo, eu já vi a Celinha falar várias vezes aí, e a gente sabe disso, né? Que para qualquer outro neófito ou pouco desavisado, acha que é apenas digamos assim, está forçando a barra. Quando ela diz assim, então vamos despedir para a gente se reencontrar daqui a pouco, ou vamos trabalhar juntos daqui a pouco. Plenamente, faz todo sentido para nós. Eu não sei se a Celinha faz a chamada, né? Aí eu já não sei como é que anda esse caderno de presença, viu, Celinha? Aí é outra coisa. Mas o que acontece? É plenamente. E ao nós emanciparmos aqui no sono físico, nós estamos com mais o quê? À vontade nessa interação com o mundo espiritual. Agora, levados, obviamente, para ambiências ou companhias, claro, né, que são aquelas com as quais nós harmonizamos através do sentimento e dos nossos pensamentos. Não é difícil, não tem nada assim tão difícil de entender isso, né? Por quê? Porque a nossa porção, digamos assim, qual é? Espiritual, vibracional. Essa de natureza espiritual. O corpo físico não dá para carregar porque está sujeito às leis da física. A questão da gravidade no corpo físico, muito maior. É curioso, eu tive um sonho outro dia e eu tinha uma perfeita lucidez que eu estava realmente no mundo espiritual, que o corpo estava dormindo. Lá no sonho, eu falei assim, vou aproveitar. E eu toquei um muro, que eu estava numa rua, um bairro escuro, estava meio perdido. E eu me lembrei disso, falei, vou aproveitar e vou levar um pedacinho de uma matéria daqui, né? Que eles falam muito. É curioso, é verdade. Eu peguei um pedaço tinha no muro assim, quebrei, me pareceu algo parecido com isopor, alguma coisa, quebrou muito fácil e tal. E eu tinha convicção que eu ia acordar com aquilo. Eu tinha aquela convicção. Eu fiquei tão feliz. E o Marco Antônio Bastos, o Tonho Celia, estava no sonho lá. E aí eu tive a convicção de que eu estava assim, estava pleno que eu estava
em desdobramento mesmo do sono físico. Eu me lembrava, ó, fiquei, não lembro disso, não, isso foi raro. Eu me lembrava e tive essa ideia na hora, falou, opa, vou levar porque eu quero ver que matéria é essa, como é que é. E guardei aquilo numa convicção danada. Acordei, nem me lembrando e tal, durante o dia eu falei, meu Deus, mas tá vendo? Na hora ali, mas como é que eu ia transportar essa matéria, né? Mas para mim é real aquela matéria. Até foi curioso, me pareceu, não é um isopor, mas o que eu tenho para, sabe, uma condensaçãozinha ali meio fácil, alguma coisa de tirar e de quebrar. Mas isso aconteceu. Então, é muito simples assim, né? A gente se teletransportar. Até nos cochilinhos aí que a gente dá de 10 minutos, é uma fugidinha, tá? Então, quem gosta de dar uma fugidinha assim, 10 minutos, tem gente que gosta de fazer uma viagem longa, mas tem outros que já gostam. É verdade. Então, essa fugidinha. Por que estou dizendo isso? Qual é a aplicação prática disso? Estou vivendo um momento aqui angustiado. Estou passando por um momento agora difícil. Estou prestes a me desequilibrar. Uma notícia difícil, uma situação dolorosa, aflitiva. Calma, serena, fecha o olho e tenta se transportar para uma situação de paz, quer dizer, vai para se impregnar, porque aí todas essas endorfinas, né, do momento, da dificuldade ou da ansiedade ou de algo aqui no corpo físico que movimentam, certamente aquilo tende a... Olha, a meditação para os hindus, ó, sair do corpo ali, ó, essa busca pelo espiritual, né? Alguns até o corpo ali, ó, entrava em alfa lá, o corpo na cama de prego, era falado, enfim, não tinham dor, lembra? Toda essa coisa aí que ainda existe, está lá na Índia, lá, eles fazem muito isso. Né? Então, uma proposta, tá vendo, de nós exercitarmos isso, é um baita de um potencial. Então, para terminando aí, Celinha, o espírito que se transporta, olha que coisa interessante, a 90, de um lugar a outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode, perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Aí, o exemplo do espírito lá, né? Digamos assim, na psicofonia da nossa querida avó Yara, explica bem isso, né? Não tem ninguém em casa, né? E bastou um segundo ou dois para ele constatar. Você está me pedindo para ir lá olhar alguém que nem está lá, né? Também um puxãozinho de orelha, né? Dizendo, ó, na hora de pedir por alguém, responsabilidade, diz para alguém, olha, vou falar, mas fica aí bonitinho, né? Tal horário, tem radiação, deita aí, prepara, põe a aguinha, ó, não é verdade? Então, também nos chama aí. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. Olha só, são informações o quê? É verdadeira? É, mas a gente sabe que nem todo espírito consegue atravessar uma parede. Ou seja, aí a gente tem que falar que a gente vai falar em perispírito. Por que tem espíritos que atravessam e outros não atravessam? Vou falar com a informação que a gente tem, porque eu posso estar falando algo também ainda muito infantil. Mas também faz sentido. Tá? Espíritos que, ao desencarnar, veja bem, lembra disso? Eles deixam o corpo mental, que é uma parte do perispírito, considerado perispírito, porque a gente já estudou o quê? O Pedro já estudou conosco, não se lembrou, Kardec, dizendo que o espírito, ao reencarnar,
pega fluidos do planeta que ele vai reencarnar para sua composição perispírito. Eu não tô vendo você. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo o tempo todo? Eu tô. Sim, Tá agora voltou. Me ouviram Antes o tempo parou todo? um pouquinho, uns 10 segundos. Parou. Parou um pouquinho, né, Fran? É, porque aqui vocês congelaram. Então, voltamos aqui agora. Espíritos que tem que pegar fluido do planeta, né? Assim, para ele compor o perispírito, para ele reencarnar, nós não aprendemos isso. Quando ele desencarna, ele vai deixar os fluidos lá do planeta e vai... como é que o médium vidente vê o espírito? Ele vê o perispírito. Porque o espírito é uma chama. Não é assim que a gente está vendo aqui? Ele tem perispírito, sim. O que fica é uma parte do perispírito chamada corpo mental. O André Luiz fala nisso, a informação do André. Esse é o fluido cósmico do planeta que ele pega para compor com o perispírito dele para reencarnar. Tá claro? Esse fluido é de natureza, por exemplo, aqui na Terra, terrestre. É bem uma parte material. Ora, quando ele desencarna, os espíritos que têm um desencarne desvinculados da vida material, esse corpo nos despojos, que são aqueles fluidos que aos poucos vão sendo. E ele parte livre. Há espíritos que o corpo mental, que é esse fluido material ali do planeta, que se chama, entre aspas, a vitalidade que ainda ele fica, ficam ainda nele, porque tinha uma vida muito material, que é o tal do sofrimento de sentir os vermes corroer a carne, e que são espíritos ainda que envolvidos em sensações materiais, em desejos materiais, é o corpo mental ainda acoplado. Esses, há uma grande materialidade. A parede é um obstáculo. Aos espíritos que não possuem, digamos, esse componente, ou ele se exauriu na vitalidade que deve ser, que já estudamos sobre isso, me lembro de ter falado. O ideal de todos nós é que, ao desencarnarmos, nós possamos deixar a maior quantidade exaurida desse corpo mental. O ideal, digamos assim, é o desencarne só com o nosso perispírito. Entenderam isso? Então, os espíritos, olha lá, a matéria é um obstáculo? Nenhum. Ele está falando o quê? O espírito com o seu perispírito. Agora, há casos em que, deliberadamente, por escolhas, por vontade, por ações, o que aconteceu? O corpo, essa parte material, o espírito desencarna e ainda está muito, que a gente usaria o termo, ele está muito materializado. Nas reuniões mediúnicas, espíritos muito materializados. Sensações, não sabe nem que morreu, querem viver a vida ainda como se estivessem reencarnados. Muito comum. A parede, para esse, é um obstáculo, é claro que sim. Está claro? Agora. O Reinaldo, Perdão, Sérgio. é o que ele chama lá no livro Terapia pelos Passes de duplo etérico. Isso, duplo etéreo, o corpo mental, é isso mesmo. Ok? Os espíritos têm o dom da ubiquidade. O que é ubiquidade? Ubiquidade é até um termo lá, ubiquidade teológico, né? Para falar da onipresença de Deus. Então, Kardec usa. Ubiquidade, obviamente, a onipresença, que Deus está em toda parte, ubiquidade é estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá?
Então, os espíritos têm um dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Imagina, a gente chama o guia protetor aí, o Januário. Ah, Januário, me ajuda, né? Aí o Januário diz assim, não posso ir porque a Célia já pediu primeiro, né? E antes de você tem uma fila ainda. Hoje não dá, só semana que vem. Não é verdade? Então, veja bem, seria assim, não é? Seria assim. Né? Então, isso já nos diz, os espíritos têm um dom da ubiquidade? Sim. Mas de que forma? De que forma, né? O Kardec vai. Então, ele pode se dividir aí em muitos pontos ao mesmo tempo. Então, aí é claro, ele fala, não pode haver uma divisão de um mesmo espírito, é óbvio. Mas o espírito não irradia, né? Ele não irradia, né? Não há uma irradiação do espírito. Quanto mais fulgurante, mais ele irradia. E ele usa até o exemplo, não vê o Sol? Ele é um somente, uma estrela lá, e, com todo respeito ao nosso astro rei, é uma estrela de crinta grandeza. Mas mesmo assim irradia, e os seus raios vêm, ó, mas ele não se divide. Então, esse exemplo do Sol, ou seja, o espírito irradia. E aí, se a gente quiser entender, olha como faz todo sentido e fica fácil. Imagina Jesus na sua condição, do que a gente pode imaginar, de puro. Consegue ou não cobrir todo o planeta Terra do colo diretor? Consegue estar em todos os cantos? Fácil, né? Imagina, irradiando a sua misericórdia, a sua presença, o seu carinho, hein? Imagina, Jesus pensando e a sua alma ali estando, né? Porque ele também é um espírito sujeito às mesmas leis, embora com características aí fora de qualquer comparação, não dá para comparar. Só nesses exemplos mesmo que é importante citar Jesus, né? Que é onde nós buscamos o extremo da bondade, o extremo, aí cabe Jesus. Fora disso, não é exemplo para se comparar nada. Mas imagina, Jesus irradiando. Né? Então, os espíritos podem, sim, se irradiar para outros lugares. Vai depender, porque aí o Kardec pergunta, então todos fazem do mesmo jeito? Nananina não, está dizendo. Muito longe disso, não é assim, Kardec. Você está concluindo, você está generalizando muito fácil. Agora, a força de radiação que vai cobrir o maior, essa vai depender do grau de pureza de cada um. Quanto mais puro, mais ele se faz presente em uma, digamos assim, num espectro muito, 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 muito mais amplo, né? Ou seja, o espírito consegue emitir o seu pensamento em muitas direções, né? É isso que se deve entender da ubiquidade, o dom da ubiquidade atribuídos aos espíritos, né? Ou seja, como o espírito é uma centelha, a gente viu isso aí, né? Daqui a pouco ele pode projetar mais perto ou mais longe a sua claridade, né? Isso vai depender do seu grau de pureza. Ok? Terminei, Celinha. Aí fica o perispírito para quem vem falar sobre o perispírito na próxima reunião de quinta-feira aí, que é um tema palpitante. E é até Obrigado. fácil, né, Heraldo, entender essa irradiação que a gente vê na própria internet, né? Ela vai... Quantas pessoas têm acesso ao mesmo tempo? É verdade. E é uma coisa bem material, né? É um bom exemplo disso mesmo. Ó, fico feliz de rever a todos aí, uma alegria muito grande aí de nós estarmos juntos aí nessa quinta-feira. Me parece que friozinho aí também, e bastante friozinho aqui também. Mais uma alegria em vê-los todos aí. Muita paz, muita alegria para nós. E volto a dizer, viu, doutrina espírita responde qualquer pergunta, tá? Qualquer pergunta. Ô, Heraldo, muito obrigada. Foi muito bom para todos nós. Agora, então, nós vamos treinar o que a gente aprendeu, né? Vamos